temos que fazer o nosso dever de casa. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, sair daqui com um ótimo resultado. Agora vamos jogar aqui dentro de casa. Nosso torcedor tem que vir em massa aí para poder fazer a diferença como eles sempre fizeram, né? Como essas equipes, quando a gente vai jogar fora de casa, elas fazem também. Nos empenhar bastante, Libertadores, todo jogo é difícil. É jogo a jogo, é pensar no próximo jogo como o mais importante. Deixar tudo que tiver que deixar dentro de campo, para que depois do jogo a gente possa, se Deus quiser, conseguir os 3 pontos. O que a gente quer vencer já vai nos dar uma credibilidade maior para esse jogo fora de casa contra o Monagas na Venezuela, e a gente aí, se Deus quiser, definir logo a classificação. Essa batalha eu tenho certeza que com muita entrega, com muita dedicação, nós podemos, ao final do jogo, conseguir aquilo que a gente vai buscar durante todo o jogo. É dia de Grêmio, é dia de Libertadores. E o Donos da Bola no ar aqui na tela da Band, também pela internet, no band.com.br/RS. Você nos ajuda a fazer o programa. Acompanha a gente na sua casa, pela internet, e manda a tua participação no vídeo pelo WhatsApp, o 992 24 12 20. Logicamente, Grêmio e Cerro Porteño é o prato principal do programa de hoje. Por isso, o destaque inicial já do Matheus Dávila, que está na concentração tricolor. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos aqui na concentração, tranquilidade total. E se existe um jogo decisivo dentro de uma fase de grupo... Tivemos uma pequena queda, tá meio na lentidão ali do Matheus Dávila, um cara que não era lento dentro de campo, e esse eu já vou chamar agora, é Luiz Mário, nosso convidado especial aqui na bancada. Esse era rápido. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, então é um prazer aqui participar do programa e falar um pouco de futebol, né? Hoje tem Grêmio na Libertadores e, se Deus quiser, o Grêmio conseguir logo a sua classificação, né, para outra fase. O Grêmio que vive um grande momento, né? Já faz tempo, né, que vive um grande momento. E a gente, como gremista, tem muito orgulho do clube e do time, do momento que está vivendo. Tá certo. Luiz Mário vai ficar com a gente aqui durante o programa para falar do tricolor. Daniel Oliveira, teu destaque inicial. Bom, o primeiro grande obstáculo do Grêmio na Libertadores, sem dúvida nenhuma, é o jogo de hoje. Aliás, uma Libertadores que está bem mais difícil para o Grêmio esse ano. Caco da Mota. Felipe, o Grêmio tem uma estratégia muito bem montada para a Libertadores da América em termos de levar vantagem. E o Internacional tem que ter Luca como titular. Não interessa quem sai. Luca tem que ser titular. A gente vai falar do Inter no programa de hoje também. Matheus Trindade. É um jogo hoje à noite, né, Felipe, pra gente ver o Grêmio que a gente acompanhou nos últimos anos, né? De toque de bola, de velocidade, de ser um time bastante ofensivo. Então, para mostrar isso hoje, não tenho medo de dizer que vai ser um 2-0, viu? Gols de Luan e Jael. E olha, bons jogadores terem uma boa atuação também, né? Porque recebi informação aqui, não vou dizer de quem, que o Tite vai estar presente na arena, viu? Opa, informação boa. Aqui, não vou dizer quem foi aqui do meu lado. Mas tem que mostrar serviço ao técnico da seleção. O Grêmio e o Cerro já se enfrentaram lá no Paraguai, né? O Grêmio precisa vencer agora, aproveitar o fator local para vencer o Cerro Porteño. O duelo contra os paraguaios vale a liderança isolada do Grupo 1 da Libertadores da América. Na véspera de jogo pela Libertadores tem sido assim. Reportagem no gramado apenas depois que as atividades já se encerraram. Imagens só do rachão, aquele bate-bola descontraído entre os atletas. O mistério costumeiro se justifica, ainda mais quando se trata da principal competição do calendário tricolor. Ainda é fase de grupos, mas o jogo de hoje à noite tem uma pitadinha de decisão. É a chance do Grêmio tomar para si a liderança do Grupo 1, fazer valer, dentro de campo, o rótulo de favorito ao título. Esse jogo aqui na Arena vai decidir quem vai estar na liderança do grupo. Então a gente sabe que é um jogo importantíssimo. Um time que
cria bastante dificuldade, mas a gente vai jogar dentro de casa. E dentro de casa quem tem que mandar é nós. Para fazer valer esse pacto, força total. Com exceção de Luan, todos os titulares descansaram na rodada de final de semana pelo Brasileirão. Baterias carregadas para dar conta de um Cerro Porteño que fez jogo duro no Paraguai e inspira cuidados na arena. Uma equipe que joga em função do seu atacante. Então a gente tem que matar logo, não deixar a bola chegar nele, né? Que é um cara que dá bastante trabalho. Mas a nossa dupla de zaga está preparadíssima para esse jogo, para que a gente possa, né, anular a principal jogada dele. Clima de mata-mata, adversário tradicional e expectativa de casa cheia. Para dar conta da demanda, o pedido de quem entra em campo é de que o pacto pela melhor campanha não se restrinja a quem calçar chuteiras nesta terça-feira. O que eu peço é o jogo que eles vierem torcer, que eles estejam junto com a gente como eles sempre fizeram, né? Independente do jogo, eu sei que um torcedor vem num jogo, não vem no outro, mas os que vierem aqui, que seja o nosso 12º jogador, como eles fizeram diferença no passado também. Tá certo. Fosse alguns anos atrás, a gente estaria especulando. Luiz Mário vai pro jogo, não vai? Hoje ele está como torcedor. Vai estar na arena, Luiz Mário? Vou sim. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou nos jogos do Grêmio, né? E com certeza hoje é um jogo bom, né? A gente vê os jogos bons é bom de assistir. E hoje é um jogo bom e aproveitar o momento que o Grêmio vive, né? É um momento de excelência, né, em todos os aspectos. Então, assistir jogo que o teu time, tu sabe que tu tem grande chance de ver o teu time vencer, é bom demais. Então, eu como torcedor, com certeza vou estar lá, torcendo e sentindo saudade, por não poder estar mais lá dentro, exercendo a minha profissão, que eu fiz isso com 17 anos. E a abertura do retorno da fase de grupos, né? O Grêmio já enfrentou todos os adversários e agora começa a mudar o mando de campo. Enfrentou o Cerro no Paraguai, agora em Porto Alegre. O Cerro mostrou, né, Daniel, é o melhor time do grupo ao lado do Grêmio. É o melhor time. Sabe que eu não gosto assim, porque esse tipo de time ele costuma ser chato fora de casa. Isso é muito do futebol argentino, primeira coisa. O argentino é um time que vem com uma proposta de jogo e geralmente ele joga. O uruguaio, alguns times fazem isso. O paraguaio, esse time do Cerro tem esse tipo de característica. Daqui a pouco pode impor uma ou outra dificuldade. Mas convenhamos, né? O Grêmio construiu uma armadura que está se tornando um time quase que imbatível, né? É um time que tem a posse de bola e que espera o melhor momento para decidir o jogo. O Grêmio, em nenhum momento, ele corre risco. É uma confiança muito grande, que é realmente o ponto forte do Grêmio, né? Isso aí vai construindo com vitórias. Mas essa característica de time argentino pode ser até influência do técnico, né? O Luiz Ubeldia argentino, é o técnico do Cerro. Normal. Que geralmente sabe marcar muito bem e sair em contra-ataque. Isso é histórico em Libertadores e times com essa característica. Um centroavante, aquele trombador. E existe essa contaminação, digamos assim, não negativa, positiva, do estilo argentino de jogar em outros clubes, né? Em chilenos, em paraguaios. E até, de certa forma, o Brasil está experimentando um pouco isso, né? Com alguns técnicos que passaram pelo futebol uruguaio também. É importante que a gente tenha essa mescla e dar um pouco mais de sangue sul-americano ao nosso futebol, que às vezes o Internacional e o Grêmio têm mais do que o resto do país. O Corinthians pegou um pouco disso nos últimos anos. Isso é importante para a cultura do nosso futebol. Agora, o futebol paraguaio, no momento, não é referência. Não. O Grêmio é favorito. E por isso que eu falei que a estratégia do Grêmio é muito importante. Claro que tem que ter o jogo primeiro, o Luiz Mário pode falar melhor sobre isso, né? O jogo e depois a estratégia do Grêmio em ser o primeiro do grupo e ter vantagem lá na frente. Mas ainda faltam 3 jogos, é muito cedo. Mas a estratégia está correta do Grêmio. Noite para mostrar serviço para Tite, Matheus. Tite vai estar lá presente, né? Então vale para Jeromel, Arthur, Luan, que a gente sabe que são os jogadores mais visados pelo Tite pensando em Copa do Mundo. E chama a atenção que a direção do Grêmio vem falando a todo momento que o Jeromel, né, aparece, né, nesse contexto aí o mais próximo de ser convocado. Então, a gente sabe da capacidade do Jeromel, um bom jogo para se observar. Só um detalhe, né, Felipe? A gente estava olhando os melhores momentos aí. Tudo bem que o Cerro teve 2 chutes de fora da área e tudo mais, só que quem teve chance clara mesmo de vencer aquela partida foi o Grêmio, né? Verdade. Com um pênalti que foi sonegado e aquela bola na trave do Jeromel, né? Um golaço que ele iria fazer. Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio é que teve chance de ganhar. O Grêmio tem mais jogadores com estilo de entrada na área, né? De infiltração. Exatamente. Aí é o que faz a diferença, né? Eu fico curioso que o Luiz Mário disse que queria estar de volta, mas certamente não jogando contra jamais o Jeromel, né? Mas jogou, não? Jogou na época do Novo Hamburgo?
Enfrentou o Jeromel? Ah, é verdade. É que na real no segundo jogo aqui eu entrei, né, uns 15 minutos, joguei um pouco contra ele. Mas gostaria de ter enfrentado ele quando eu vivia o meu melhor momento no Grêmio. Porque também peguei grandes zagueiros, né? O Juan vivia um grande momento no Flamengo. É verdade. Gaita zagueiro. E joguei contra o lado esquerdo ali, Sorin, joguei contra o Sorin também. E eu fui bem, viu, contra esses caras aí. Então, com certeza ia ser um grande duelo entre eu e ele. Pois é, a gente está falando do Grêmio, mas vamos conhecer um pouco mais do time, né, do adversário do Grêmio. O objetivo desse adversário é bem claro, manter a condição de líder do grupo. Todos no Cerro Porteño respeitam o atual campeão da América, mas acreditam que é possível surpreender aqui na Arena. Atenção, desembarcou em Porto Alegre o Cerro Porteño, líder do Grupo 1 da Libertadores. Mas o discurso é de humildade. Isso porque o Ciclone reconhece que do outro lado do campo estará o atual campeão da América. Creio que o futebol é um dos poucos esportes que qualquer um pode ganhar do outro, ainda mais em 1 ou 2 jogos. Então nós temos esperança que, não importa como venha o Grêmio, com sua defesa, além de sua última partida, com suas trocas, se nós estivermos bem, vamos competir e levar um bom resultado daqui. Para seguir na liderança, o Cerro Porteño não precisa nem vencer. Basta repetir o empate em 0-0 no Paraguai. A grande diferença é que Luan, que não participou do jogo em Assunção, vai jogar desta vez. E aí, será que eles já conhecem o Rei das Américas? Nós o conhecemos. Creio que todo o continente conhece o Grêmio. E se jogar um ou outro, seguirá sendo tão forte como foi na sua história. É possível que jogando um jogador ao invés do outro, agregue gol, mais velocidade ou solidez. Além disso, o Cerro Porteño está confiante. Nos 2 jogos antes do embarque para o Brasil, os paraguaios fizeram 3-1 no 3 de fevereiro e 3-0 no Sol de América. Sinto que o grupo está bem, que é uma partida muito difícil contra uma equipe que ganhou o respeito de todo o continente, pelo que conquistou no passado e pelo presente também, porque não diminuiu a sua marcha. O desafio está marcado e vale a liderança do grupo, o campeão paraguaio contra o campeão da América. O Cerro está sonhando alto, né? E é um time de camisa, um time de tradição no Paraguai, vem respeitando o Grêmio, sabe com quem está se metendo, mas entra a estratégia de novo, Caco. Exatamente. A estratégia do Grêmio que eu acho interessante é que, se passar por esse jogo sendo o favorito, confirmando isso, ele tem, teoricamente, aí o Defensor e o Monagas fora, que é o pior time, né? E o Defensor não está com tudo aquilo, né? Não é todo aquele time. Então o Grêmio tem tudo para fazer uma campanha que depois vai poder jogar a maioria das possibilidades, né? Levando vantagem nas próximas fases de Libertadores. A gente tem aí o Grêmio podendo ter vantagem e se impor como o melhor time, um dos melhores da Libertadores, que é o atual campeão. Isso também impõe respeito à maneira que os adversários enfrentam o Grêmio, né, Luiz Mário? Com certeza. À medida que tu confirma que tu ainda está naquela fase, e eu vejo o Grêmio até de forma melhor. Ele tem que apenas confirmar com taça, com isso. A gente vai mostrar daqui a pouco a festa dos torcedores do Cerro. Tem paraguaio aqui em Porto Alegre e a esperança deles é o centroavante, Luiz Mário. É o Churin, Diego Churin. Qual é a diferença de jogar com um centroavante fixo na área para alguém mais leve, de velocidade, que era o teu caso? Os times paraguaios sempre tiveram esse 9, né? Eu lembro, se vocês falarem 9, eu lembrei que nós jogamos contra o Peñarol lá. O Peñarol também jogava com 9. E é impressionante, o jogo era todo em função o 9. O 9 tinha quase 1,80 m de altura. E criou muita dificuldade, porque eles procuravam o 9 e o 9 protegia bem a bola. E às vezes quebra, né? Porque quando tu já toca aquela bola desde da zaga em cima do 9, tu quebra etapas. Então tu não tem a posse de bola onde tu quer tomar do adversário para atacar o adversário. Então ele já metia a bola direto no 9, o 9 protegia, e aí vinham os meias de trás, que eram muito rápidos, e a gente criou uma dificuldade gigante para a gente no jogo. A gente conseguiu ganhar de 1-0, gol até do Anderson Lima, mas os times paraguaios eles gostam de jogar com esse 9 centralizado para fazer a parede,
e realmente gera muitos problemas, porque quando você vem com 2 meias que sai de trás em velocidade, o 9 protege bastante a bola, que é o caso desse jogador, e que dá uma certa dificuldade no termo de marcação. E como disse o Luiz Mário, né, Daniel? É o caso do Thurin, é o caso do Cerro Porteño. Eles usaram já no Paraguai esse jogador demais. O Luiz Mário citou um exemplo, o outro foi o Nacional do Uruguai, né? Lembra que o Grêmio enfrentou o Nacional e o jogo era em cima do Richard Morales, que depois, inclusive, foi jogar no Grêmio. Que era um jogador de uma estatura, né, elevada, era o cara que era referência, segurava, protegia bem a bola, né? Mas o Cerro Porteño, na verdade, eu não sei qual é a estratégia que ele vem. Porque ele queria muito ganhar o jogo em casa, sabedor que aqui não conseguiria ou teria muito mais dificuldade para conquistar o resultado. Daqui a pouco pode tentar se atirar e abrir espaço para o Grêmio explorar a velocidade. O Grêmio sempre que foi surpreendido por ter posse de bola, ter essa característica, é quando ele é atacado. Essa coisa de se retrancar contra o Grêmio só na boa é pior, vai ser... Porque é um time que toca muita bola, né? E o Grêmio ele adquiriu tanta maturidade que ele tem paciência de tocar a bola, de girar, né? Entendeu? E ele tem esse jogador, ele tem esses 2 jogadores no meio campo que tocam muito a bola. É a característica, tipo o Michael e o Arthur, eles têm paciência, ficam girando a bola ali, ó, até ter a oportunidade de uma infiltração do Everton, entendeu? Então o Grêmio não pode jogar atrás, que o Grêmio não que às vezes tu joga com um time muito atrás, tu faz o time adversário errar mais, porque tu tenta mais a jogada por dentro, tudo, mas o Grêmio ele gira a bola de lado assim, ele tenta até procurar o Luan, mas quando tu vê que o Luan tá com dificuldade de ficar entre as 2 linhas de volante, ele fica tocando. É que ele tem amplitude, né? Ele tem amplitude, perfeito. Ele tem amplitude, então ele fica tocando. A dificuldade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não conseguiu jogar porque o Grêmio jogou no campo do Cruzeiro. A gente está tentando imaginar qual vai ser o cenário da noite. Vamos de novo à concentração do Grêmio. Matheus Dávila está por lá, conversou com dirigentes, jogadores, comissão técnica. O que o pessoal imagina para o jogo de logo mais, Matheus? É um ambiente de decisão, viu, Felipe Duarte? Aqui na concentração do Grêmio, de onde falo, os jogadores estão comentando sobre o jogo da noite. Porque se existe uma decisão numa fase de grupos de Libertadores, é esse jogo. Vale a liderança da competição. O Grêmio está a 2 pontos atrás da equipe do Cerro Porteño. O Cerro tem uma vitória a mais que o Tricolor. Então o objetivo é justamente transformar o cenário da noite, a Arena do Grêmio, que estará recebendo um grande público, cerca de 45 mil gremistas estarão presentes no jogo, em um ambiente hostil para o adversário, para que dentro de campo o Grêmio resolva essa parada e fique na primeira posição. Daqui da onde falo, para dentro, os atletas estão concentrados. Todos nos seus quartos, há pouco passaram pelo saguão, estavam no horário de almoço, conversaram, trocaram ideias e à tarde o técnico Renato fará a pré-eleção, passando os últimos detalhes deste adversário. O Cerro Porteño, que o Grêmio estudou e estudou muito, sabe das virtudes, das características da equipe. Tanto sabe que o Jael destacou como joga o Cerro e o que fazer para conquistar a vitória nesta noite. É uma equipe que joga muito com o seu pivô. É uma equipe que mostrou lá pra gente que tem muita qualidade. Vai ser um jogo difícil. O Renato passou o vídeo hoje do jogo lá contra o Cerro, no Paraguai. Agora é fazer o que a gente não fez e aquilo que a gente procurou fazer de melhor é melhorar um pouco mais para que a gente possa fazer um ótimo jogo e sair com resultado. A palavra do Jael, portanto, Felipe, ele sabe como joga o Cerro Porteño, sabe que a virtude ofensiva do Cerro está na tentativa de ficar com a bola lá na frente, usar muito o pivô. Os zagueiros trabalharam isso nas últimas atividades, o Renato dando uma atenção especial para essa virtude, para essa característica da equipe do Cerro Porteño. Grêmio que vai a campo com a sua força máxima.
Jael será o centroavante da noite, ele falou há pouco, ele tem essa oportunidade, já que o André não está inscrito na Libertadores da América. Grêmio definido, força máxima, foco total, 23 mil ingressos foram comercializados para o jogo desta noite. O tricolor buscando, primeiro, a liderança do seu grupo. Depois, a liderança geral da competição. E esse é um discurso que tem sido adotado aqui na concentração, viu, Felipe? O Grêmio quer ser o primeiro no geral, mas antes disso, o primeiro do grupo 1. Valeu, obrigado, Matheus Dávila. Ele falou, né, força máxima, então aquele Grêmio que a gente já conhece, né? Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, está na ponta-língua de todo mundo, Maicon, Arthur. O que torna o Grêmio favorito? Era o que a gente estava falando. Já identificamos como joga o Cerro Porteño, o Grêmio da mesma forma, mas a maneira que o Grêmio joga... Esse jogo ofensivo que o Cerro pensa, e que geralmente é uma característica do time, não acredito que ele vai conseguir implementar isso aí hoje, sinceramente. Porque como é que o Grêmio se porta? Começa o jogo, o Grêmio já vai marcando alto, né? já se posiciona mais no campo do adversário. O Cerro é um time que joga muito pelo lado direito, Cáceres, né? O lateral direito, que é o jogador de força e de velocidade. E o Grêmio conseguiu neutralizar muito a jogada dele, a chegada dele no jogo de lá. A gente vai falar mais de Grêmio, obviamente. Daqui a pouco, a festa dos torcedores paraguaios que já estão em Porto Alegre. Daqui a pouco eu sei que eles estão nos acompanhando no hotel, hein? Um abraço para o pessoal lá, os paraguaios, mas daqui a pouco a gente vai acompanhar essa festa. Vamos falar de Internacional, porque a falta de gols já está gerando preocupação entre os colorados. O time do Inter não balança as redes há 3 partidas. Com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, de dentro da área, de fora da área. Nós temos que produzir o que produzimos, jogar melhor que o adversário, mas ganhar os jogos. Não importa a forma, a bola do Inter teima em não entrar no gol adversário. O time de Odair Hellmann não balança as redes há 322 minutos. São 5 horas e 22 minutos sem fazer gol. O último aconteceu na vitória sobre o Bahia. As coisas que não ocorrem bem, a gente sempre para, pensa, estuda. O momento ofensivo do Inter realmente merece um estudo. Contra o Vitória pela Copa do Brasil, foram 10 chutes a gol. Contra o Palmeiras, 6 conclusões. E mais 19 contra o Cruzeiro. Eu prefiro falar das coisas positivas, acreditar nas coisas positivas. Então, vamos pensar positivo. A nova chance para o Inter colocar a bola na rede e vencer uma partida vai acontecer no domingo, contra o Flamengo, lá no Rio. Pois é, por que essa bola não está entrando, Matheus Trindade? Eu acho que contra o Cruzeiro, se a gente for pegar o último jogo, foi o detalhe mesmo, né? E a boa atuação do Rafael. Eu até brinquei com o Danilo Fernandes depois do jogo, tu nem suou muito, né? Assistiu o jogo meio de camarote na entrevista pós-jogo, porque o Inter amassou, né? A equipe do Cruzeiro teve as melhores oportunidades. E até por conta disso, Felipe, pelo fato de o Inter não estar marcando gol nos últimos jogos, que eu defendo que com a lesão do Edenilson, tem que entrar o Luca ali, dar mais ofensividade, mesmo contra o Flamengo, fora de casa, líder do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas o Inter sabe jogar na velocidade do Luca, do Potter, recua um pouco o Patrick. Por isso que, até pela falta de gols do Inter atualmente, eu defendo o Luca como esse substituto, aí dando um poder mais ofensivo para o Inter no próximo jogo. Luiz Mário, você foi atacante, gostou do Luca? Gostei, até fiz um comentário aqui. Eu acho que é um jogador que vai ser muito útil ao Inter, só que o time também tem que ajudar o Luca, né? Claro. Eu acho que um time bem organizado, um time taticamente bem armado. Se o Luca deu 2 bolas ali, uma na trave e a outra que quase foi gol, um time ainda que precisa se organizar melhor, assim, no meu ponto de vista, ele vai render muito mais. É o que eu falei. O Potter é um muito bom jogador, o 9 do Inter também é um bom jogador, mas tu vê que a torcida já está meio impaciente com ele. Então, eu acho que o time também... O Luca vai precisar muito do time do Internacional, vai precisar de uma bola enfiada do D'Alessandro, de uma chegada dos meias, entendeu? Mas é um jogador que, com certeza, vai ajudar muito o Inter. É um muito bom jogador. O Luiz tocou num aspecto que chama a atenção, a impaciência do torcedor. Talvez até da imprensa, né? A gente está tratando, 3 jogos, a bola não entra. Isso passa para o campo. Mas, de certa forma, se está chegando e está criando, é porque em algum momento ela vai entrar e a confiança volta.
Os jogadores é que perdem a confiança individualmente. Isso atrapalha. E me parece que no momento atrapalha. A ausência do Damião em alguns jogos também atrapalha nesse sentido, porque ele, dentro da área ou naquela região, é o que melhor finaliza. A gente pode ver, o melhor finalizador do Internacional é o Leandro Damião. Ele sente falta, né? O Inter sente falta dele também, do Damião, né? Ele jogou, mas tu vê que ele não tá 100% ainda, né? Fisicamente, assim, não produziu muito. Até botei ele no meu cartola. Não foi muito bem. Já era programado, fiquei chateado. Eu nunca coloco o jogador do Inter, mas outro eu ia colocar. Aí não foi bem, eu já não coloco mais. Mas ele, tu sente que é um muito bom jogador, mas ainda a parte física ainda está um pouco... É que ele tem taticamente também, né, Matheus? Ele taticamente é um jogador que se impõe. Pressiona ele até lá quando em cima. Perto do meio, ele sabe se posicionar, ele retém a bola, disso do que a gente falou do futebol paraguaio. E por que eu defendo o Luca como titular, independente de Edenilson ou não? Porque é o único que tem a característica dele. Ele me lembra muito, até não como atacante, mas jogando mais atrás, uma característica que era do Oscar, que há muito tempo o Internacional não tem. Aquela coisa de velocidade, corta para o lado e já chuta em gol com muita precisão. O Inter não tem esse jogador, o Nico tenta ser isso e vira e mexe e joga na lua a bola. E o Damião realmente recua, sai da área muitas vezes. E aí abre espaço para que o Luca possa aproveitar esse espaço. O Damião ele é importante com e sem a bola. O detalhe do time do Inter é o seguinte, tudo é um momento, né? O momento não é bom, então você cria 30 oportunidades e desperdiça. Mas depois que a coisa começar a melhorar, claro, ninguém vai tirar o resultado do futebol. Lá na frente vai pesar o resultado. Agora tem que dar crédito para o Inter, que fez 2 boas atuações. Uma contra um time que é muito melhor que ele, que é o Palmeiras, e a outra contra o Cruzeiro. É reserva, mas às vezes não se ganha, né? O Inter costuma fazer grandes jogos com time de ponta, né? Exatamente, exatamente. Né? Aí se complica nos times intermediários, tipo o Bahia, que são times... Não, pode... Tipo assim, tu pode ter certeza que o Inter vai fazer um grande jogo contra o Flamengo. Entendeu? É uma coisa até meio engraçada. Aí quando pega um América se atrapalha. De Minas dentro do Beira-Rio, acaba se atrapalhando, né? Uma coisa... Eu, sinceramente, o problema do Inter, ao meu ver, está na estrutura de meio de campo. E falta o Internacional um volante como, por exemplo, o Maicon, por estilo. É aquele cara que pega a bola na intermediária e mete uma bola longa para quem chega pelo lado. E dita o ritmo então, também, né? Exatamente. Por isso que o Rodrigo Dourado vem sofrendo críticas. Mas, Daniel, às vezes eu não tenho concordado tanto com isso, porque se o Inter está criando, por que o meio-campo não está funcionando? Não é o ataque que não está funcionando? Não, a saída de bola do Internacional é muito deficiente. Muito deficiente. Mas cria assim no abafa, né? Cruzando para a área, num rebote, num chute fora da área. Não cria no passe que o Daniel está tendo. Mas o Patrick tem aparecido, o D'Alessandro aparece. E sobrecarrega um jogador que tem muita qualidade, é o que mais tem qualidade no meio campo, que é o D'Alessandro. Exatamente. Né? Exatamente. Sobrecarrega ele. E ele já não é menino. Né? Ele já tem uma certa experiência, então desgasta muito. Você vê o final do jogo do D'Alessandro, tu vê que ele está muito desgastado. É verdade. Porque tu vê, ele movimenta, ele cai para o lado, cai para o outro, mas ele sente essa dificuldade. E como ele falou, eu também acho que o meio campo do Inter tem que ter um pouco mais de qualidade para essa bola chegar no D'Alessandro. Mas só para reforçar por que eu defendo isso para o Matheus, que a gente está cortando o Matheus toda hora. Não, eu estou aqui acompanhando e aprendendo com você. O Luca deveria jogar no lugar do Potker depois, na minha opinião, se voltar o Edenilson. O Luca com o Damião, eu acho melhor. Eu recuaria o Patrick agora para jogar com o Dourado e na volta do Edenilson sai o Dourado. Hoje eu tiraria o Rodrigo Dourado do time do Internacional. A gente vai falar de Inter, vai falar de Grêmio e depois, intervalo, os torcedores do Cerro Porteño invadindo Porto Alegre. A gente já volta. Com os donos da bola aqui na tela da Band, nesta terça-feira, que nem parece, mas tem jogo. Terça-feira é dia de Libertadores aqui em Porto Alegre, dia de Grêmio e de Cerro Porteño. E o Cerro Porteño terá um reforço nas arquibancadas da Arena. A torcida paraguaia já está em Porto Alegre. Torcida paraguaia, mas que veio da Argentina. Só que assim como os torcedores lá do Paraguai, que vivem lá, têm uma situação em comum. Não gostam do Olímpia. É o rival do Cerro. Roda aí. Um minuto de silêncio! Este grupo de torcedores chegou ontem à tarde em Porto Alegre. Eles são paraguaios, mas vivem em Buenos Aires, na Argentina, o que não impede de seguir torcendo pelo Cerro Porteño. A cultura paraguaia é muito forte na Argentina e viemos de lá para alentar o clube aqui hoje, mas do Paraguai está vindo uns 60 busão, ou seja, vai estar forte também.
Mas espera aí, um paraguaio com a camisa do Inter? Troquei a camisa com um amigo, né? De um do Cerro, ele me deu do Inter. E hoje, já que é contra o Grêmio, né? Nada mais uma camisa do Internacional, porque o Grenal é muito forte aqui no Sul. Ok, o jogo é contra o Grêmio. Pode usar a camisa do Inter. O problema é que o funcionário do hostel, onde os serristas estão hospedados, é gremista. E aí, como é que fica? Ontem a gente fez um churrasco aqui com todo mundo, houve uma interação muito bacana, não tem que ter briga, são todos amigos, a rivalidade vai ficar só para dentro de campo, dentro dos 90 minutos. A irmandade acaba na hora do jogo. Afinal, os paraguaios não pegaram a estrada para ver o time perder no Brasil. Nosotros venimos con la mente que ganamos y vamos a ganar hoy. Nadie te va a decir venimos a empatar o perder. Venimos con la alegría, ganamos como sea. Só um pequeno núcleo de torcedores do Cerro, é uma torcida organizada que vive em Buenos Aires, vieram para o Brasil e, como ele disse, vem 60 busão. Vem Imagina o que não foi essa viagem até aqui. Mas não foi esperto, trouxe até guarda-chuva, né? Eu fiquei sabendo, esse pessoal aí, ó, fiquei sabendo, a gente foi lá hoje de manhã gravar essa matéria e me disseram o seguinte, eles ficaram até de madrugada fazendo festa. Talvez não acordem. Estavam despertos, tomando café da manhã, tão alegres pro jogo. Tem uma galera que até pra praia foi, né? Capão da Canoa, ali, arredores, foram pegar uma prainha antes de acompanhar a partida. Mas tá bom, né? Teve um que foi esperto ali, trouxe o guarda-chuva e tudo. Viu a previsão do tempo antes ali. Na Libertadores. E com camisa do Grêmio, camisa do Inter, divertidos, né? Isso é bacana, né? Isso é bacana. E mostra essa integração, porque, ok, são rivais entre as quatro linhas, mas vai trocando a camisa, vai fazendo amizade. Isso aí dá realmente a importância do jogo, né? Isso mostra como o Cerro encara a partida. Muito legal. Eu gosto muito da Libertadores. Os caras já aprenderam 1 minuto de silêncio, a corneta pro Olímpia, né? Exatamente. É 1 minuto de silêncio pro Olímpia. Vamos lá, tem recado chegando no nosso WhatsApp, o 992 24 12 20. Roda aí. Sou o Gabriel. Eu sou o Miguel. Nós estamos vendo vocês, nós somos teu fã. Nós somos fãs de vocês. Valeu! Valeu, que legal. E a dupla Grenal, representada, né? Muito legal, legal. Quanto mais gurizada no ar, melhor, né? Bacana, gurizada, criançada, divertida, vendo televisão, assistindo Donos da Bola. Bem legal. Se eles tiverem figurinha da Copa aí, só conversar aqui. Eu não completei a do Daniel, né? Mas a minha ainda não rolou, né? Quais são os números, Matheus? Tem que passar ali, falta 39 ainda. Olha só, o atacante Jael fala se sonha em ser o goleador da Libertadores da América. Se eu te falar que como atacante não tem esse objetivo, é difícil. Acho que todo atacante tem o objetivo de ser goleador de qualquer competição que disputa. Mas mais do que goleador, eu procuro ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. Se não for com gols, com assistência, com a entrega, para que no final nós possamos comemorar a vitória. Acho que é importante sim fazer gols, eu tenho esse desejo, eu tenho a vontade de ser sim, de fazer gols. O Jael tá na dele, tem que sonhar alto e tudo mais, mas o primeiro passo é se segurar no time titular, né? O André vem depois da fase de grupos, a partir das oitavas, e já projetando que o Grêmio passe, o André pode ser inscrito. E aí o André é o titular. E já mostrou que veio o André, né? Fazendo gol, aparecendo, né? O titular é o André. Mas se o Jael começar de novo a empilhar gol, pô, aí o Renato ganha uma baita de uma alternativa. Até porque é uma proposta de jogo diferente, né? Uma coisa é o André, que é um cara de mais movimentação. A outra sai mais, né? O André sai mais do... Embora o Jael tenha sido um rei de assistências aí, né? De calcanhar, mais feito assistência de letra, de ombro. Eu acho assim, que na hora de pesar os dois ali, tem que colocar quem tá mais confiante. É isso aí. O Jael, tu vê a entrevista, tu vê que ele tá confiante. Entendeu? E hoje, se der brecha ali, ele vai fazer gol. E o Jael tem cobrado falta também. Pois é. Cobrador de falta. Ontem, por exemplo, ele demorou um pouco mais na coletiva, na entrevista na arena, porque ele ficou treinando falta. Os jogadores foram pro vestiário e ele ficou no gramado treinando falta. Isso é muito do Renato, que puxa ele, né? E acho que essa motivação que foi falada é muito em cima disso, né? Pelo Renato, assim, que ajudou muito ele desde a chegada do Grêmio. Acho que foi o Lisca, né, que participando aqui disse que o Jael tem duas características do Jael. Aquela história do passe de peito, de calcanhar, ele sempre fez isso em treinamento. Isso, que o Lisca e as cobranças de falta também, né?
O Lisca ficava louco e dizia, para de fazer isso, tu não vai acertar na hora do jogo. Aí ele aceitou justamente no Grenal. Mas isso é uma coisa importante que muitas vezes os jogadores, está aqui o Luiz Mário, treinar a falta. Às vezes o jogador tem uma característica, o Lucas esse aí, por exemplo, bate bem na bola, o Internacional, no Grêmio. Eu me lembro, na primeira Libertadores, o Tita, pelo Grêmio, pegava ainda em fita VHS, você sabe o que é VHS? Gravava em VHS e olhava em casa a posição do pé dele, da forma do pé, como batia na bola para treinar falta. E olha o que era o Tita batendo falta. O time de vocês lá, Luiz, tinha o Não, eu peguei no Corinthians o Marcelinho Carioca também. Porque quando eu fui batia no Ventil, né? Diz que eu fui vendido, quando eu fui vendido do Mojimirim para o Corinthians, eu peguei e fiquei 2 anos e meio no Corinthians. Então, o Marcelo, eu criei uma amizade muito bacana com o Marcelo, apesar de ser da mesma posição que ele. Sim. Mas eu era mais menino, ele já estava não sei quantos anos no Corinthians. E aí, quando ele ia bater falta, eu pegava uma bola e sentava em cima da bola e ele batia. Cara, era impressionante, cara. Pra mim, não tem igual Mas que ele tinha uma técnica do ventil cara, da bola. De 40, 50 faltas que ele batia, ele errava uma ou outra. Coisa, era só... Impressionante. Era só no trinco, nem dava na trave e entrava, não. O Luiz Mário tem muita experiência, vai contando pra gente o que aconteceu na carreira dele, mas essa aqui eu acho que nunca passou pela tua cabeça, tu nunca viu isso acontecer, Luiz Mário. Olha só, um fato muito curioso aconteceu neste domingo pelo Campeonato Uruguaio, na partida entre Progresso e Peñarol. O goleiro do Peñarol, o Kevin Dawson, estava com o uniforme da mesma cor do usado pelo árbitro, Jonathan Fuentes. Então, como a comissão técnica do Peñarol não havia levado o uniforme de outra cor, a solução foi encontrar entre os torcedores alguém que tivesse uma camisa de goleiro diferente da que estava sendo utilizada pelo árbitro. O número é muito engraçado. O torcedor... Sensacional. Muito bom. Ele entregou a camisa dele e o tamanho com um casaco. Os caras batendo pau aí. O casaco do clube, da comissão técnica, né? Vai aguentar o frio lá de Montevidéu. O Peñarol venceu o jogo por 1-0, ou seja, o goleiro com a camisa do torcedor não tomou o gol. E não pegou pênalti, só faltava pegar um pênalti com aquela camisa. Quero saber se o goleiro devolveu essa camisa. Isso aí pra fazer um marketing também, pra vender camisa de goleiro, ia ser uma beleza. Tu enquadra essa camisa, parceiro. Que história, todo mundo ia comprar, né? Essa aí vai usar em todos os jogos. Isso aí nunca aconteceu. Essa aí nunca. Pô, nós tivemos um episódio da Libertadores do ano passado, né? Foi o ano passado que teve o time que teve que usar. O Atlético Tucumã usou a camisa da seleção argentina, né? Exatamente. Essa não, mas eu já fui para uma palestra, não posso falar o nome do treinador, que ele colocou 12 em campo. Nossa. 12 do campozinho ali, da parte tática ali. Aí eu olhei, eu vou contar, não posso contar o treinador que é chato. Olhei pro Miranda, que é da seleção brasileira, falei, Miranda, cara, tem 12 ali, cara. Ele falou, Luiz, o que é que vai sair? Tem 4 zagueiros, pô, a gente joga com 3 zagueiros, tem 4. Eu falei, cara, fala pro homem, tu é zagueiro. Aí ele, professor, tem 4 zagueiros aí, tem 12 jogadores aí. Ele falou, então é você que vai sair. Aí tirou Muito bom, essa foi boa. Intervalo comercial, a gente já volta com mais os donos da bola. Colocar alguém na marca do pênalti. Eu queria colocar o Luiz Mário para ele contar mais histórias aqui, bastidores da carreira como jogador. Não vou colocar o Danielzinho, o Luiz Mário é o nosso convidado. Daniel Oliveira. Vamos lá. A pergunta de Adalberto Guimarães de Cachoeirinha. Qual a maior necessidade de contratação no Inter? Para qual setor do time? Um substituto do D'Alessandro. Mais um meio Por característica, o Internacional não tem esse jogador ainda. Pois é. E é difícil. Olha só, o América Mineiro e o Vitória fecharam ontem à noite a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os mineiros venceram a partida. A defesa do Vitória só ficou olhando e Marquinhos aproveitou para tocar a bola para a rede. E por falar em vacilo, mais uma falha defensiva e mais um gol do América. Rafael Moura. O Vitória só descontou no segundo tempo com Pedro Botelho, mas já era tarde e fechou a conta com vitória do América por 2-1. Os gols marcados por ex-jogadores do Internacional. Rafael Moura, que há bem pouco tempo estava aqui no estádio Beira-Rio. Para encerrar, nosso donos da bola, Matheus, uma informação de Inter, mas fora das 4 linhas. Em relação à situação financeira, né? O Inter divulgou no seu site o balanço financeiro de 2017. E aí apresentou um déficit de 62,5 milhões de reais. E o Inter tem atualmente um déficit líquido de 700 milhões de reais. Uma situação importante, o Inter saiu do Profut, migrou para o PERT. É uma outra forma
forma de pagar a dívida junto com a Receita Federal. Segundo João Patrício Hermann, em entrevista à Rádio Bandeirantes, vice-presidente do Internacional, é uma situação que dá desconto ao Inter e é uma situação boa financeiramente para o clube e que, segundo ele, não acredita que deveria passar essa mudança pelo Conselho Deliberativo do Internacional. Mas a oposição já está de olho e até um pedido de impeachment pode acontecer. Se discute essa situação. Agora os conselheiros vão analisar também todo esse relatório que foi feito em 57 páginas e aí na próxima semana ou daqui a 2 semanas deve ter uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Inter. Que situação, né? Luiz Mário, obrigado por ter vindo. Palpite para o jogo de hoje? Grêmio e Cerro? Hoje, 2-0. 2-0 pro Grêmio, obviamente. E obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer sempre te receber e ele vai seguir contando histórias pra gente agora aqui fora do ar. Donos da Bola volta amanhã repercutindo, obviamente, Grêmio e Cerro Porteño, mais uma rodada, a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Vem aí a Regina Lima com o Band Mulher. Aquele beijo. Bom programa, Regina.